Últimos dias de 2014 e a TV O Dia faz um apanhado do que de importante aconteceu esse ano na área política, na área econômica e faz previsões para 2015. Começamos no segmento político. Para isso eu conto com a ajuda do cientista político Ricardo Arraes, que está aqui nos nossos estúdios. E eu começo perguntando: quais foram os recados ou o recado das urnas, já que as eleições gerais foram um grande acontecimento tanto no Piauí quanto no Brasil? Veja, 2013 nós tivemos, no mês de junho, a população do Brasil inteiro tomando as ruas. Então muita gente ficou atento ao significado do povo nas ruas. Então, inicialmente pensou, em 2014 vai haver uma nova cara na política. 2013 está sinalizando que 2014 acontecerá um grande achado para a política brasileira e, obviamente, para a política piauiense. Uma vez que aqui em Teresina, milhares de pessoas também foram para as ruas, né? Eu mesmo fiz questão de, no primeiro daqueles movimentos, estar lá para observar aquela multidão nas ruas. O que é que elas estavam querendo dizer, o que elas estavam querendo expressar. E 2014 chegou. As eleições gerais, como você bem falou, chegaram, foram realizadas, os votos foram contados e aquele recado que todo mundo esperou que saísse das urnas, tendo em vista o que aconteceu em 2013, não aconteceu. Então, desse ponto de vista, as eleições de 2014 foi uma frustração para o que aconteceu em 2013. Renovação política, pelo menos aqui no Piauí, não aconteceu, né? É um fato, né? Se nós observarmos a composição atual e a composição que tomará poder a partir do início do ano, nós vamos ver que 14 pessoas não renovaram mandatos, né? Aí nós teríamos um pouco mais de 50% de renovação. Mas nós temos que observar que uma parte desses eleitos em 2010 e que não foram reeleitos em 2014, não é porque foram reprovados nas urnas. Alguns desses que foram eleitos lá é porque se tornaram prefeitos. Uma delas se tornou vice-governadora, uma se transformou em deputada federal, teve falecimentos. Então, nós temos que contar desse ponto de vista. A renovação da elite política piauiense, infelizmente, ela se dá muito, mas muito arraigadamente dentro dos próprios quadros da elite. É uma renovação intra-elite. Isso barra boa parcela da população, a grande maioria da população, que não tem ligações com as elites econômicas, com as elites sociais e com as elites políticas. Então fica um processo endógeno, é um processo que se reproduz dentro dele próprio, tá? Então, a renovação, nesse ponto de vista, ela é muito pouca, especialmente quando a gente observa que, na faixa de 20 anos a 35 anos, nós temos 3 pessoas apenas. Nós temos aí 10% de um conjunto de 30 deputados, né? Então, a renovação etária é muito baixa, a renovação vegetativa da Assembleia também é muito baixa. Então, 2013 soou apenas como um augúrio, mas esse augúrio foi frustrado nas eleições de 2014. Senhor Ricardo, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos falar primeiro da questão do candidato do PMDB a governo do estado, que começou que era o Marcelo, depois terminou o Zé Filho, que já foi o burburinho na política, já começou por aí, né? De 2014. Isso é normal, né? As prévias, se bem que as prévias no Brasil, elas ocorrem de maneira diferente do que se passa nos Estados Unidos. Mas isso é normal, isso é natural dentro dos partidos. Os partidos quererem que determinada liderança, determinado grupo assuma a cabeça de chapa naquela eleição. Até aí tudo bem. Acontece que foi atropelado aqui no PMDB, né? O PMDB é o partido mais capilarizado no Brasil e no Piauí também.
está presente nos 224 municípios, tem diretórios em todos eles, tem muitos vereadores, tem muitos prefeitos, mas a condução foi meio atabalhoada. A condução desse processo gerou muita insegurança dentro do partido. E teve muito cheiro de traição também dentro dele, né? E isso traz resultados negativos. Mesmo sendo o PCB o partido do governo, o partido que estava na frente, na direção no comando político do Estado. Mas um processo que se consubstancia dessa maneira, ele não traz consequências muito positivas. E, mais uma vez, isso ficou comprovado aqui no Piauí. O processo foi dimensionado de um jeito, acabou de outro, com cheiro de traição pelo meio, e o resultado foi muito ruim para o PMDB. Como o senhor definiria o antes e o depois dessas eleições? O processo, a prévia, a campanha e o resultado? Esses processos políticos, eles são sempre assim, cheio de idas e vindas, reviravoltas. Aqui se consubstanciou dessa maneira, né? Nós tivemos os partidos querendo se posicionar para o eleitorado, cada um apresentando as suas propostas, cada um apresentando os seus candidatos. Normal. Ocorre que, dentro da coalizão dominante, nós tínhamos uma espécie de um monstro, né? Era uma chapa que ela não tinha uma identidade. Porque, veja, o governador tinha um candidato natural para presidente da República. O candidato natural dele seria a presidente Dilma. Mas o seu vice também tinha um candidato natural, que era o Silvio Mendes, que tinha um candidato natural, que era Aécio Neves. O seu candidato ao Senado, que não era o candidato natural, também tinha um candidato a presidente da República. Então, você tinha uma chapa que tinha 3 palanques à sua disposição. E você perde identidade, você não tem uma identidade, né? Então, isso foi muito difícil de ser entendido pelo próprio eleitor. A quem eu vou votar, em quem eu sigo, em quem esse cara vai votar. Então, era uma chapa que não tinha uma identidade própria e que isso ficou claro durante a campanha, né? É tanto que só a presidente Dilma não teve a presença do governador, mas o governador esteve junto ainda com o candidato Eduardo Campos, depois esteve com Aécio Neves, né? Então ele andou aí em vários palanques, e isso provoca alguma espécie no eleitorado. Em quem esse cara vai votar, em quem ele apoia, como é que ele se posiciona, o que é que isso pode trazer de positivo ou de negativo para o Estado. E isso tem consequências. Qual a grande surpresa das eleições de 2014 para o senhor? Dentro da bancada federal, nós tivemos uma novidade, né, que foi a eleição de um militar, né, de carreira, né, capitão Fábio Abreu, né? Ele era uma pessoa assim, relativamente desconhecida, embora pertencendo a um partido com alguma capilaridade no Estado, com uma liderança forte, que é a liderança do João Vicente Claudino, mas ele aparecia como um azarão lá atrás, porque apenas o setor dos militares não teria a menor condição de eleger um candidato. Talvez para Câmara Municipal, mas a nível federal, de fato, ele foi uma grande surpresa, né? Para a Assembleia Legislativa, nós tivemos, eu não vou falar dos filhos dos deputados, porque aí praticamente nenhuma surpresa, né? Todos os candidatos, jovens às vezes, que foram postos em disputa, todo mundo sabia que eles seriam eleitos, uma coisa assim, que eram favas contadas. Então, eles não se tornam uma novidade. Eles são só novos deputados. Não são novidades. A novidade seria, no caso aqui, o doutor Zezinho, por exemplo, né, que teve um trabalho grande, né, na Câmara
de vereadores e que se elege para a Assembleia Legislativa. E um outro médico também, né, que também se elegeu para a Assembleia Legislativa. 2 médicos, né, que não apareciam entre os mais cotados. Isso nos remete ao bacharalismo na política do Piauí. Muitos deputados são médicos e advogados. E quando não são médicos e advogados, são cursos que vêm da área do bacharalismo. Comunicação social, por exemplo, o Fábio Novo, né? Então, nós temos uma característica de eleger bacharéis. Isso é uma coisa que vem desde da época do reinado, do segundo reinado. O bacharalismo na política, as escolas do direito formavam quadros que iriam trabalhar na burocracia administrativa, mas também que serviriam para quadros políticos. E nós continuamos reproduzindo esse tipo de política. Não que não devamos eleger médicos, que não devamos eleger advogados, eles têm que continuar sendo eleitos, sim, nada contra, mas nós temos que colocar nesse meio aí novas lideranças, né? A substituição de lideranças no Piauí é uma coisa muito rara, e quando ela ocorre, geralmente se dá dentro da própria elite política, né? É um processo intra-elite. No PT teve uma novidade, que foi a eleição do Lima, né? Que é um engenheiro agrônomo, né? E mais uns engenheiros entrando aí. Nós temos cerca de 3 a 5 engenheiros dentro dessa nova bancada. Então, é uma bancada com bastante QI, né? Tem um QI elevado no sentido de que todos têm curso superior. E aí você fecha para aquela parcela que tem o 2º grau, que tem o 1º grau. É uma elite, concretamente falando, uma elite intelectual, é uma elite econômica, é uma elite social, é uma elite política, fechada, né? Com pouco contato externo. É essa a nossa elite e que nós desejamos que faça um bom trabalho, né? O Piauí merece que essa elite política que acumula muito poder, o social, o econômico, né, e o político, que ela possa fazer assim, um trabalho que possa tirar o Piauí dessa situação de atraso, que é histórico, né, e que é perverso para a nossa população. Ricardo, eu tenho algumas perguntas dos jornalistas, tanto do jornal quanto do Portal o Dia. Eu começo com a jornalista Lídia Brito. O que esperar da bancada piauiense eleita para a Assembleia e Câmara Federal? Já vamos falar de 2015. Nós tivemos poucas modificações nos 2 quadros, né? Tanto na Câmara Federal quanto na Câmara Baixa, que é a Assembleia Legislativa, nós tivemos poucas mudanças. Parte dessas mudanças, elas se deram dentro do próprio corpo da elite política. Essa que está terminando o mandato e uma parte dela que vai prosseguir, né, nós temos a expectativa e no máximo que podemos fazer é isso, além de cobrar resultados, é desejar que possam sim poder trabalhar para o surgimento do nosso Estado. O Piauí hoje e desde sempre é uma terra de passagem do meio norte, né, para o nordeste, do nordeste para o meio norte. O papel do Piauí basicamente se resumiu a isso. E se você observar a transnordestina, você vai continuar vendo isso. As nossas riquezas passando do norte para o nordeste, e o Piauí no meio, sendo essa rota de passagem. Os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, então cabe a tarefa difícil de tirar o Piauí desse papel de terra de passagem. Nós precisamos ser uma terra que daqui parta, mas que para que chegue coisas que façam com que as nossas riquezas sejam produzidas aqui e também possa parte dessa riqueza ser revertida para o nosso desenvolvimento. Porque geralmente as nossas riquezas não ficam aqui. Olha, parece bobagem, a nossa castanha, que sai daqui in natura dentro dos sacos de 60 quilos,
cada saco custando 5, 6 reais, e volta dentro de uma latinha desse tamanho custando 10 reais. Então ela agrega valor lá fora, não agrega valor aqui dentro, não é? E aí tem a soja, tem o milho, tem outros produtos que estão saindo lá do sul, do subsolo também está se começando a se fazer a extração de minerais do Piauí, e essa riqueza vai para onde? Essa riqueza não tem tirado o Piauí do estado de atraso e subdesenvolvimento que nós vivemos historicamente. Então nós esperamos, jornalista Lídia, é que os nossos deputados possam nos tirar desse estado de pedintes históricos da nação. Pergunta do João Magalhães, também do Jornal O Dia. Qual o maior prejuízo que o enfraquecimento dos partidos políticos pode trazer à sociedade? Os partidos políticos são um capítulo à parte na história política do Brasil e na história política do Piauí. Os partidos políticos são agências institucionais de uma grande relevância para a democracia. Mas o Piauí e o Brasil têm partidos demais. Então é necessário, João, que nós possamos ter uma reforma política que dê uma enxugada no número de partidos políticos que nós temos no país. O Piauí já chegou a ter registrado no TRE local 33 agremiações. É um número muito elevado. Qual é o significado desses partidos para a democracia? Qual é o significado desses partidos para o jogo político? Nenhum. A rigor, eles não significam nada. A rigor, o eleitor não sabe nem o significado das siglas. Por exemplo, o que é que significa PROS? O que é que significa PRB? O que é que significa PP? Nós já tivemos 3 PPs desde a renovação, desde 79 para cá, tivemos 3 PPs no Brasil. Então, o enfraquecimento dos partidos é ruim para a democracia. A grande quantidade de partidos é ruim para os partidos, porque eles perdem a relevância que eles têm. Porque o eleitor sequer sabe o significado deles, o eleitor sequer sabe a função, o significado que ele tem para a democracia. A rigor, quando nós votamos primeiro no partido, depois é que nós votamos no candidato. É tanto que quem votou para deputado federal e um candidato do PT, por exemplo, ele primeiro votou no partido, ele votou 13 e mais alguma coisa. Para deputado estadual, do mesmo jeito, quem votou em um candidato do PSDB, primeiro votou 45, depois votou 3 números, significando o número do candidato. A rigor, primeiramente, a gente vota no partido e nem sabe disso, né? Depois é que a gente vota no candidato, depois é que a gente vota no restante do número, 45 alguma coisa, 13 alguma coisa, enfim. Então, o enfraquecimento dos partidos é ruim para a democracia, não traz nenhum benefício. E a grande quantidade de partidos do mesmo jeito. Então, nós precisamos, nessa reforma política, de criar cláusulas de barreiras para termos menos partidos, partidos mais coesos, partidos mais fortes, partidos mais pragmáticos e programáticos também. Aí sim, nós podemos falar de partidos fortes, de partidos que têm um significado para eles e para o povo. O povo gosta de votar, mas ele quer saber em quem está votando e por que está votando. Né? Às vezes ele vota num candidato socialista, mas o cara não é nem socialista. Nós temos um partido socialista aqui que não tem nada de socialista. As suas lideranças não têm nada de socialista. Então, isso cria alguma espécie no eleitor. Né? Eu estou votando no Partido Socialista, mas o partido não é socialista. O seu programa não é socialista. As suas lideranças não são socialistas. Pergunta da jornalista Nayara Felizardo, do Portal O Dia, que eu acredito que é a pergunta de todo piauiense. O que esperar do primeiro ano do governo Wellington Dias? Olha, na verdade é o 3º mandato de Wellington Dias. E o Wellington Dias, a partir de janeiro, vai dar início a um período em que ele deva, inclusive, superar o mais longevo governo que o Piauí já teve, que remonta ainda ao período das interventorias de Getúlio Vargas. Ele deve superar exatamente o governador Leônidas Melo, né? Que passou mais de 8 anos
à frente do Poder Executivo. Então, o Wellington Dias deve ultrapassar esse governo que remonta, né, a primeira metade do século passado. Olha só, o Wellington Dias vai governar novamente em consonância com o governo federal. Maravilha! Do ponto de vista das expectativas políticas, é perfeito. Agora, nada, absolutamente nada, garante que ele vai fazer um bom governo. Só por essa coincidência de Dilma governo, Wellington governo. Porque assim já houve 2 vezes com Lula. E o Piauí, por mais que tenha dado um passo adiante, continua ainda muito atrás da maioria dos estados no Brasil. Então, imagina-se que as nossas lideranças tenham um charme, tenham uma influência a nível federal. Se as têm, isso tem revertido muito pouco para o Estado. E olha que nós já ocupamos, no mínimo, 6 ministérios. Todos eles muito importantes para a nação e muito importantes para o Piauí. Mas isso não assegurou que o Piauí desse um salto rumo ao desenvolvimento. Continuamos nesse fosso entre o Maranhão e o Ceará. Continuamos como um dos menos desenvolvidos do país. Então, espera-se que essa dobradinha que essa dobradinha Wellington, Dilma, possa sim ser revertido em um momento em que o Piauí de fato vai sair desse crônico e histórico subdesenvolvimento em que nós vivemos. Esperamos isso. A conferir. Para finalizar nossa entrevista, eu vou dizer alguns nomes aqui que marcaram esse ano politicamente aqui no Piauí. Silvio Mendes. Silvio Mendes marcou o seu nome 2 vezes a nível de Estado, né? E não emplacou. Então, o Silvio Mendes continua como sendo uma grande liderança política de Teresina. Wilson Martins. Wilson Martins, ele quebra aquele caminho natural dos governadores. Os ex-governadores, o caminho natural é o Senado. Eumano Ferrer quebrou esse caminho de Wilson Martins. Eumano Ferrer foi a grande surpresa dessas eleições? Eumano Ferrer só não é uma grande surpresa porque ele fez um trabalho que ganhou muita visibilidade no Estado enquanto prefeito de Teresina. E ele parte para o Senado numa dobradinha vitoriosa, porque o Wellington Dias tem uma grande atração a nível de Estado. O Wellington Dias seria o oposto de Silvio Mendes. Silvio Mendes tem charme na capital e não entra no interior. O Wellington Dias tem uma grande penetração no interior, mas tem uma votação pífia na capital. Zé Filho. Embora pense-se ao contrário, que Zé Filho foi o grande vitorioso moral, porque parte do próprio partido não teria se engajado na campanha, mas ele é, digamos, um grande derrotado do litoral. O litoral praticamente não tem representantes no Estado. E ele era essa última esperança, né, de continuar, inclusive, no governo e lega para o Estado alguns meses de um mandato que não emplacou. Não emplacou enquanto administrador, embora possa ter uma ascendência nessa área, né, da administração, na iniciativa privada, mas dentro do contexto da administração pública, ele deixou muito a desejar. Qual o futuro político dele, que o senhor acha? Olha, como ele é um ainda governador, mas a partir de janeiro será um ex-governador, esse cargo, o ex, deixa para ele ainda um legado, né? Um legado dentro do partido que pode fazer com que ele, a partir daí, possa ter uma posição de maior referência dentro do partido. Ele não é uma referência dentro do partido. Ele se consubstancia na medida em que era governador, né? Isso deu para ele esse poder de ele dizer assim, serei o governador. E ele tinha esse direito, né, de ser o candidato ao governo, porque ele era o governador. Então, nada poderia impedi-lo de ser o candidato à reeleição. Mas ele se impõe nessa medida,
porque existem caciques com mais força, com mais poder dentro do partido. O fato de ser um ex a partir de janeiro dará a ele essa fatia dentro do partido que ele pode dizer assim, eu tenho uma parcela nesse partido porque já fui inclusive deputado, porque fui vice-governador e porque fui governador. Então essa parcela é dele ainda, né? Mas ele lega ao Estado um governo muito frágil, um governo que foi se esfacelando na medida em que ia evoluindo. Para finalizar a nossa entrevista, como o senhor vislumbra o cenário político piauiense para 2015? Muito preocupado. Eu tenho uma preocupação do ponto de vista de analista, porque eu estou observando que nós estamos caminhando para um governo de consenso. E governos de consenso, ou ele é muito bom ou ele é autoritário. Não é? Nós estamos vendo adversários se juntando ao bloco do governo e causa a espécie, causa uma indignação ou causa uma dúvida, porque uma coisa é o vencedor chamar o perdedor, outra coisa é o perdedor chegar para o vencedor. O que leva, no segundo caso, o perdedor se chegar para o vencedor? Não é? Então, governos de consenso, governo de um pensamento único, governo de uma ideia única, cheira muito a autoritarismo. Governos de partido único, não teremos um governo de partido único, mas será que teremos um governo de um pensamento único? Isso me traz um pouco de apreensão. Se as coisas se encaminharem da maneira que estão se encaminhando, né, sem oposição, eu acho que a democracia sai capenga. A democracia tem que ter os partidos de apoio, os partidos intermediários e os partidos de oposição. Não podemos ter um sistema democrático só com uma visão. E o contraditório? Para ter contraditório tem que ter oposição. Para ter oposição nós temos que ter partidos fortes na oposição. Se nós não tivermos partidos fortes na oposição, o que esperar desse governo, né? Então, eu fico com o pé atrás, mas esperando que dê certo, esperando que, se houver esse consenso, que ele seja positivo para o Estado. Porque um governo de consenso, com prejuízos apenas para o Estado e para o governo, aí sim nós teríamos muito a perder. A democracia tem a perder. A democracia exige partidos de oposição, ideias divergentes, partidos que pensem diferentes. Porque esses partidos, essas lideranças, apontarão novos caminhos, apontarão novos ângulos para problemas que, às vezes, uma única visão não consegue captar. Queria agradecer aqui pela nossa conversa de 2014, um pouco da previsão para 2015. Estou Ricardo Arraes, cientista político. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado e que 2015 seja anos de realizações e que realizações positivas, né? Embora a gente não possa fazer a previsão, vai ser desse jeito, vai ser assim, vai ser assado. No máximo que podemos fazer é essas ilações do que poderia acontecer, do que desejamos que aconteça. Infelizmente, não temos a bola de cristal para dizer vai ser assim, vai ser assado. Mas esperamos que 2015 seja um ano bom para todos nós.